Olá, é um prazer novamente estarmos aqui em mais essa formação, capacitação, desenvolvido pela Petras Planejamento e Assessoria. Eu sou Marcos Perusa, consultor da Petras. É uma satisfação estarmos reunidos para discutir um tema tão importante para o desenvolvimento de todo o município: a construção do Plano Municipal pela Primeira Infância, conhecido como PMPI. Mais do que um documento, o PMPI representa um compromisso coletivo com as nossas crianças e com o futuro da cidade. Hoje vamos conhecer os fundamentos legais, os principais indicadores analisados e os caminhos para a elaboração desse importante instrumento de planejamento. O que é o PMPI? O Plano Municipal pela Primeira Infância é um instrumento de planejamento de longo prazo, voltado às crianças de 0 a 6 anos de idade. Ele integra diferentes políticas públicas, como educação, saúde, assistência social, cultura, proteção e desenvolvimento humano. Seu principal objetivo é garantir o desenvolvimento integral das crianças, reconhecendo que os primeiros anos de vida são decisivos para a formação das capacidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Muitas vezes, os municípios acreditam que o PMPI seja apenas um documento formal. Na prática, trata-se de um processo complexo de planejamento que exige diagnóstico, participação social, definição de metas, articulação intersetorial e monitoramento permanente. Por isso, sua elaboração requer método, organização e apoio técnico adequado. O PMPI não surge por acaso. Ele está fundamentado em importantes normas nacionais, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Legal da Primeira Infância, o Plano Nacional pela Primeira Infância, o Plano Nacional de Educação e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essas legislações reconhecem que as crianças devem ser prioridade absoluta nas políticas públicas. Observem que a PMPI dialoga com diversas normas federais e instrumentos de planejamento. Isso significa que sua elaboração precisa garantir coerência jurídica e alinhamento com as políticas públicas já existentes no município. Por que investir na primeira infância? Quando falamos em primeira infância, estamos falando da fase mais importante do desenvolvimento humano. É nesse período que ocorre maior desenvolvimento cerebral, a formação dos vínculos afetivos e a construção das bases da aprendizagem futura. Os estímulos recebidos nessa etapa influenciam diretamente toda a trajetória da criança. Por isso, investir na primeira infância não é apenas uma despesa, mas um investimento com retorno social para toda a comunidade. Investir na primeira infância significa prevenir problemas sociais antes que eles aconteçam. Também significa melhorar indicadores educacionais, fortalecer as famílias e promover mais qualidade de vida. Quanto mais cedo o cuidado e a proteção acontecem, maiores são os resultados para a sociedade. Estrutura do diagnóstico do Plano Municipal pela Primeira Infância. Para construir um plano eficiente, é necessário conhecer a realidade local. Por isso, o diagnóstico da primeira infância está organizado em 6 grandes eixos: a demografia, saúde, nutrição adequada, parentalidade,
segurança e proteção e a educação infantil. Esses eixos permitem identificar desafios, potencialidades e prioridades do município. A etapa do diagnóstico costuma ser uma das maiores dificuldades dos municípios. Nem sempre os dados estão organizados ou consolidados em uma única base. É justamente nessa fase que a metodologia técnica estruturada faz toda a diferença para produzir um retrato fiel da realidade local. Demografia da primeira infância. O primeiro eixo busca responder uma pergunta fundamental: quem são as nossas crianças? São analisados indicadores relacionados à quantidade de crianças, distribuição por idade e características demográficas. Essas informações ajudam no planejamento de vagas em creche e pré-escola, na organização dos serviços públicos e na identificação de desigualdades sociais e raciais que precisam ser enfrentadas. Aqui nesse slide, podemos observar o exemplo de uma cidade de São Paulo, o município de Dourado, cuja população de 0 a 6 anos significa 6,81%. Esse número representa 551 crianças, num total de 8.096 habitantes do município. Para se ter uma ideia, no Brasil, esse índice representa 8,92%. No estado de São Paulo, 8,01%. Então, estes são alguns números que estaremos desenvolvendo nos municípios para que você possa ter uma análise diagnóstica importante do seu município. Saúde da primeira infância. A saúde é uma das bases do desenvolvimento infantil. Nesse eixo, são avaliados indicadores como cobertura da atenção primária, vacinação, mortalidade infantil, pré-natal, baixo peso ao nascer e mortalidade materna. Esses dados permitem avaliar a qualidade da rede de saúde e identificar ações necessárias para fortalecer o cuidado com gestantes, mães e crianças. A mortalidade infantil e causas evitáveis. Um dos indicadores mais importantes é a mortalidade infantil. O relatório também analisa quantas dessas mortes ocorreram por causas evitáveis. Isso é fundamental porque muitas situações podem ser prevenidas por meio de pré-natal adequado, vacinação, assistência ao parto e acompanhamento da criança. A redução dessas ocorrências depende de ações integradas entre diversos setores do serviço público. Gestação e desenvolvimento saudável. Aqui observamos indicadores relacionados à gravidez e ao nascimento. Entre eles estão os partos de mães adolescentes, o número de consultas de pré-natal e os casos de baixo peso ao nascer. Esses indicadores ajudam a orientar políticas de educação em saúde, fortalecimento da rede de proteção e apoio às famílias mais vulneráveis. Nutrição adequada. A alimentação adequada é essencial para o desenvolvimento infantil. O diagnóstico analisa informações sobre aleitamento materno, altura adequada para a idade, baixo peso, excesso de peso e a obesidade infantil. O objetivo é garantir que todas as crianças tenham condições adequadas para crescer de forma saudável. Parentalidade e fortalecimento familiar. Nenhuma política pública substitui o papel da família. Por isso, o PMPI também analisa aspectos relacionados ao vínculo familiares e ao apoio às famílias. A parentalidade positiva busca fornecer o cuidado, o afeto e a proteção da criança dentro do
ambiente familiar. Segurança e proteção. A proteção integral da criança é um princípio constitucional. Nesse eixo, observamos indicadores relacionados à violência contra crianças e às situações de vulnerabilidade social. Também destacamos legislações importantes como a Lei Menino Bernardo, a Lei do Combate ao Bullying, o ECA Digital e outras normas que ampliam a proteção da infância. O objetivo é garantir ambientes seguros e acolhedores para todas as crianças. Nesse slide, podemos observar as notificações de casos de violência contra crianças de 0 a 4 anos no município de Diadema, no estado de São Paulo. Observem que há um crescimento, do número de acidentes de violência contra as crianças, principalmente a partir do ano de 2018, tendo seu pico em 2023. Tudo isso deve ser analisado em todos os municípios. Educação infantil. A educação infantil é um direito da criança e um dever do poder público. O diagnóstico analisa a necessidade de vagas em creche, o atendimento em pré-escola e a distribuição das matrículas. O PMPI busca ampliar o acesso, promover a equidade e qualificar o atendimento oferecido às crianças. O desafio não está apenas em levantar os números. O mais importante é interpretar os dados e transformá-los em estratégias e metas viáveis para os próximos anos. Nesse slide, mostramos um exemplo da cidade de Jaboticabal, no estado de São Paulo, onde o percentual de atendimento em creches da população de 0 a 3 anos em 2024 era de 58,22%, ou seja, dentro da meta estabelecida pelo Plano Nacional da Educação de 50%. O percentual de atendimento na pré-escola da população de 4 a 5 anos, no ano de 2024, em Jaboticabal, era de 90,30%. Intersetorialidade. Um dos princípios mais importantes do PMPI é a intersetorialidade. Nenhuma secretaria ou órgão público consegue, sozinho, atender todas as necessidades das crianças. Por isso, educação, saúde, assistência social, cultura, conselho tutelar, CMDCA e sociedade civil precisam atuar de forma integrada. O trabalho em rede é fundamental para garantir resultados efetivos. Na experiência de diversos municípios, um dos maiores desafios é fazer com que a educação, saúde, assistência social, cultura e órgãos de proteção trabalhem de forma integrada. O papel de uma assessoria especializada é justamente ajudar a construir esse diálogo e organizar uma governança eficiente para o plano. Desafios para os municípios. Com base nos indicadores apresentados, é possível identificar prioridades para o município. Entre elas, podem estar a ampliação de vagas em creche, o fortalecimento da atenção básica, a melhoria da cobertura vacinal, o combate às desigualdades sociais e a proteção das crianças em situação de vulnerabilidade. Cada município deverá definir suas prioridades conforme a realidade local. Cada município possui desafios específicos, por isso, não existem modelos prontos ou soluções padronizadas. O PMPI precisa refletir a realidade local e ser construído a partir de evidências, participação social e planejamento estratégico. Etapas da construção do PMPI. A elaboração do PMPI segue etapas bem definidas.
Primeiro é constituído a comissão responsável pela elaboração do plano. Depois são realizados os diagnósticos, a escuta da população, a definição das metas e a construção do plano. Após a aprovação legal, inicia-se uma fase igualmente importante, o monitoramento contínuo. Quando observamos essas etapas, percebemos que a elaboração do PMPI vai muito além da redação de um documento. É necessário coordenar reuniões, consolidar dados, realizar escutas públicas, construir metas, elaborar indicadores e organizar mecanismos de monitoramento. Por essa razão, muitos municípios optam por contar com apoio técnico especializado para garantir qualidade e segurança em todas as fases do processo. Participação social. O PMPI precisa ser construído com ampla participação social. Famílias, profissionais da educação, trabalhadores da saúde, assistência social, conselhos municipais e organizações da sociedade civil devem contribuir com propostas e sugestões. Inclusive, as próprias crianças devem ter voz na construção do plano pela primeira infância. Para isso, é feito rodas de conversa e retirado delas as opiniões, além dos desenhos que são formados por perguntas específicas das condições de vida e da cidade. Quanto maior a participação, mais legítimo e eficaz será o plano. A mobilização da sociedade é uma etapa essencial e, muitas vezes, uma das mais difíceis. Uma metodologia bem estruturada facilita a participação das famílias, dos profissionais e dos conselhos municipais, fortalecendo a legitimidade do plano. Considerações finais. Garantir os direitos da primeira infância é investir no futuro do município. É promover desenvolvimento humano, reduzir desigualdades e fortalecer políticas públicas capazes de transformar vidas. Cada ação realizada hoje terá reflexos positivos por muitos anos. A elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância representa uma oportunidade de organizar políticas públicas, integrar setores e construir metas que permanecerão como legado para as próximas gerações. Para que esse trabalho alcance resultados concretos, é fundamental que seja conduzido com planejamento, participação e rigor técnico. Mensagem final. Gostaríamos de encerrar com essa reflexão apresentada nesse slide. Cuidar da primeira infância é construir uma cidade mais justa, humana e desenvolvida. Que possamos assumir esse compromisso coletivo em favor de todas as nossas crianças. Ao longo desta apresentação, vimos que o PMPI não é apenas uma exigência legal. Ele é uma ferramenta estratégica de gestão pública. Municípios que elaboram seus planos com qualidade conseguem organizar melhor suas políticas, direcionar investimentos e fortalecer a promoção integral das crianças. A Petras tem desenvolvido metodologias específicas para aprimorar municípios em todas as etapas deste processo, desde o diagnóstico situacional até a elaboração das metas, da legislação, de aprovação e do sistema de monitoramento. Ficaremos à disposição para compartilhar experiências, esclarecer dúvidas e auxiliar os municípios que desejarem avançar na construção do seu plano municipal pela primeira infância. Obrigado pela atenção. Agora vamos conversar? Agora vamos abrir espaço para perguntas, contribuições e reflexões. A construção do PMPI depende do envolvimento de todos os setores da participação da comunidade. Então, vamos conversar. Questão 1.
O Plano Municipal pela Primeira Infância é A. Um programa federal de assistência social para os adolescentes. B. Um instrumento de planejamento voltado exclusivamente para a educação infantil. C. Um instrumento de planejamento de longo prazo destinado às crianças de 0 a 6 anos. Ou D. Um plano de governo com duração de apenas um mandato. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a C, um instrumento de planejamento de longo prazo destinado às crianças de 0 a 6 anos. O PMPI é um planejamento de longo prazo que organizações voltadas ao desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, abrangendo diversas áreas além da educação. Questões 2. Qual das legislações abaixo é considerada a principal referência do marco legal da primeira infância? A. Lei nº 8.069, de 1990, que é o ECA. B. Lei nº 13.257, de 2016. C. Lei nº 9.394, de 1996, que é a LDB. Ou a D. Lei nº 14.113, de 2020, que organizou o Fundeb. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a B, a Lei nº 13.257, de 2016. Esta lei institui o marco legal da primeira infância, estabelecendo princípios e diretrizes para as políticas públicas voltadas às crianças de até 6 anos. Questão 3. A primeira infância é considerada uma fase decisiva porque A. É o período em que a criança ingressa no ensino fundamental. B. É a etapa de maior desenvolvimento cerebral e formação de vínculos afetivos. C. É o momento em que ocorre a escolha da profissão. D. É a fase em que a criança alcança autonomia financeira. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a B. É a etapa de maior desenvolvimento cerebral e formação de vínculos afetivos. Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico da criança. Questão 4. Entre os eixos analisados no diagnóstico do PMPI está: alternativa A, segurança pública estadual. B, habitação urbana. C, nutrição adequada. D, transporte escolar intermunicipal. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a C, nutrição adequada. A nutrição adequada é um dos 6 eixos do diagnóstico, pois influencia diretamente o crescimento e o desenvolvimento infantil. Questão 5. Qual indicador está relacionado ao eixo saúde da primeira infância? Alternativa A, cobertura vacinal infantil. B, número de bibliotecas municipais. C, matrículas no ensino superior. D, frota de transporte escolar. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a A, cobertura vacinal infantil. A cobertura vacinal é um importante indicador de proteção e promoção da saúde das crianças. Questão 6.
Grande parte da mortalidade infantil pode ser evitada por meio de: alternativa A, ampliação das áreas de lazer; B, construção de escolas; C, pré-natal adequado, vacinação e acompanhamento da criança; D, expansão do transporte público. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a C, pré-natal adequado, vacinação e acompanhamento da criança. A cobertura vacinal é um importante indicador da proteção e promoção de saúde das crianças. Questão 7. O eixo nutrição adequada analisa, entre outros aspectos: alternativa A, a frequência escolar; B, o número de professores; C, o aleitamento materno e obesidade infantil; D, o acesso à internet. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a C, aleitamento materno e obesidade infantil. O diagnóstico nutricional considera tanto situações de desnutrição quanto de excesso de peso e obesidade. Questão 8. O conceito de parentalidade positiva refere-se: alternativa A, a participação da criança em atividades esportivas; B, ao fortalecimento dos vínculos familiares e do cuidado adequado às crianças; C, ao aumento da renda familiar; ou D, a ampliação das vagas em creche. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a B, ao fortalecimento dos vínculos familiares e do cuidado adequado às crianças. A parentalidade positiva estimula relações familiares baseadas no afeto, no cuidado e na proteção integral das crianças. Questão 9. O PMPI deve ser construído de forma: alternativa A, exclusivamente pela Secretaria de Educação; B, apenas pelo Conselho Tutelar; C, participativa, democrática e intersetorial; ou D, apenas pelo Poder Executivo. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a C, participativa, democrática e intersetorial. A construção do plano deve envolver diferentes setores públicos e a participação da sociedade. Questão 10. A intersetorialidade do PMPI significa: alternativa A, que cada setor atua isoladamente; B, que apenas a educação é responsável pelo desenvolvimento infantil; C, a integração entre educação, saúde, assistências sociais e demais políticas públicas; D, a divisão das responsabilidades apenas entre União e Estado. Tempo para a resposta. A alternativa correta é a C, a integração entre educação, saúde, assistência social e demais políticas públicas. O desenvolvimento integral da criança depende da atuação conjunta de diversas políticas públicas. Chegamos ao final de mais uma capacitação promovida pela Petras Planejamento e Assessoria, na qual tratamos do assunto do Plano Municipal pela Primeira Infância. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e mais discussões pelos nossos contatos que estão nesse slide. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.